fértil para receber essa semente, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoe a vida do Luiz, que nessa noite ele seja a tua voz aqui para nós, Pai, que ele seja totalmente direcionado pelo teu Espírito, que o Senhor venha falar conosco através da vida dele, que toda distração, Senhor, tudo aquilo que quer levar o nosso pensamento cativo, Pai, para outros lugares longe daqui, nós amarramos agora e determinamos no nome de Jesus que somente a tua presença, somente o teu Espírito neste momento controla os nossos pensamentos, o nosso coração, e que estejamos atentos à tua voz em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, Luiz. Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos, amém. Para você que está nos assistindo através dessa live, que Deus possa falar com você nessa noite, que você possa se sentir abraçado, acolhido por Deus, independente do momento que você esteja vivendo, porque eu creio num Deus de restauração, num Deus de promessa, num Deus que cura, que salva, que transforma o caráter do homem. E eu pensando no que trazer para pregar aqui essa noite, durante esses dias, Deus fez eu refletir na minha vida, no meu momento de adolescência, estudando ali na 5ª série, e onde eu estava até compartilhando com o irmão Rodney e com o Rafael da Babi, sobre algo que aconteceu na minha vida, que se fosse nos dias de hoje, seria caracterizado como bullying. E com certeza, isso estaria em manchetes, na TV, enfim, na mídia, né? Para tentar, muitas vezes, até prejudicar a escola, o professor, enfim. Eu estava na 5ª série, em algumas matérias, modéstia à parte, eu era um bom aluno. Mas em matemática, assim como nos dias de hoje, eu não sou tão bom. E meu número era 9. Eu tinha uma professora abençoada de matemática, e todo dia ela me chamava para ir na lousa. E aquilo, ao invés de me ajudar, aquilo veio causando certa tristeza dentro da minha vida, do meu coração. Eu fui me tornando uma pessoa introvertida, uma pessoa extremamente tímida, a ponto de não querer ir para a escola no dia da matéria, matemática. E eu, durante muitos anos, eu lutei com essa minha timidez. E a Luciana falou: semear semente em terra fértil. E foi exatamente essa palavra que eu estava conversando com o Rodney ontem. Ali dentro do meu coração, um adolescente, através daquela situação, foi semeada uma semente que tentou neutralizar a minha vida, me paralisar em algumas áreas. E eu, durante muitos anos, eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Um adolescente formando ainda a sua forma de pensar, formando o seu caráter, e extremamente tímido e triste, me sentindo o último, como a Marcinha ministrou aqui. Bom, cresci, me formei, fui trabalhar, e eu trabalhei no Banco Itaú durante 5 anos. Quando foi no ano de 1994, eu era caixa. O banco, ele teve uma reestruturação, mudança de layout, e a tecnologia chegou. Na agência que eu trabalhava tinha 22 caixas operando. Eles colocaram 15 caixas eletrônicos, que fazia o meu papel. E o que aconteceu? O Luiz perdeu o emprego. E eu fiquei mais uma vez frustrado e chateado com aquela situação. Porque, afinal de contas, um jovem não gosta de perder emprego. Eu acho que ninguém gosta, né?
até um pai de família, um adulto. Mas eu me sentia muito feliz no Banco Itaú. Era uma empresa boa. E para mim, solteiro na época, eu até que ganhava bem na época. Eu achava um salário exorbitante para mim. Consegui comprar na época meu carrinho, enfim, perdi o emprego. E eu tinha um amigo, e depois de uns anos ele se tornou pastor. E ele falou assim para mim: você vai trabalhar de vendedor comigo. Eu olhei para a cara dele e falei assim: eu de vendedor? Sou um cara extremamente tímido, não sei nem falar em público, não sei falar com pessoas direito. Ele semeou uma sementinha no meu coração. Ele falou o seguinte: você não sabe o que Deus tem preparado para o seu futuro. Infelizmente, em 2012, ele veio falecer de câncer. Na adolescência, eu tive algo que tentou me bloquear. Uma semente que entrou no meu coração, tentando me paralisar. Com 23 anos, foi semeado dentro do meu coração uma semente que veio produzir esperança, restauração, confiança e, acima de tudo, esperança em Jesus. E é em cima disso que eu pensei: o que eu poderia falar hoje para a igreja que pudesse ser uma palavra, uma semente que entrasse no seu coração e ela pudesse cair numa terra fértil. Eu queria dizer para você que está aqui e para você que está ao vivo através dessa live: se você permitir, Deus pode colocar dentro do seu coração uma semente de esperança, de transformação, de cura e de salvação. E essa semente, se o seu coração for uma terra fértil, ela vai produzir frutos que vão te sustentar, te abençoar por todos os anos da sua vida. E a gente pensando em coração, eu cheguei nesse tema aqui, que é construindo altares. E eu fui buscar uma linguagem que nós pudéssemos entender de acordo com a visão bíblica o que é a palavra altar. E eu cheguei nessa seguinte definição aqui: o altar pode representar aquilo que mais veneramos em nossas vidas. É nele que consagramos e apresentamos a Deus nossas ofertas. Edificar um altar a Deus é levar a Ele aquilo que de mais valioso possuímos, pois devemos oferecer a Deus tudo que somos e tudo que temos de mais importante. Essa é a visão de altar segundo a Bíblia. Podemos entender o altar, isso que eu estou pisando agora. Um altar onde um dia eu subi, fui batizado, me entreguei a Jesus Cristo, ali eu entreguei os meus pecados e hoje eu sou uma nova vida. Um altar onde um dia eu pude olhar para minha esposa e dizer para ela: sim, eu quero me casar contigo, eu pretendo e eu quero ser fiel a ti, até que a morte nos separe. Um altar onde é levada a palavra de Deus, aonde a adoração é invocada aqui, orações são feitas. Mas não é desse altar que eu gostaria de falar para você nessa noite. O altar que eu quero falar, que nós precisamos construir, é aquilo que está dentro do nosso corpo, dentro do nosso coração,
que mexe com a nossa alma, que mexe com o nosso intelecto. É aquilo que representa para nós as emoções, as frustrações, as alegrias, as vitórias e as perdas. Eu queria que o seu altar, que é o templo do Espírito Santo, nessa noite, o seu coração, pudesse estar aberto para entender os 5 propósitos de construir um altar na sua vida espiritual. Queria convidar você, meu irmão, a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do verso 13. Gênesis 6, a partir do verso 13, para nós entendermos aonde eu quero chegar. Amém? Amém. Todos encontraram? Quem não tem Bíblia, quem não tem um celular, nós temos aqui, ó, no telão da igreja ou aqui, ó, nos monitores. Diz o seguinte, verso 13: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia da violência, e eis que o desfarei com a terra. Faze para mim uma arca da madeira de gofé. Farás compartimento na arca e a betumarás por dentro, por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixo o 2º e 3º. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres e teus filhos contigo. E de tudo o que vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho, fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Amém? Noé vivia numa época em que Deus se entristecia com a forma que as pessoas viviam naquele tempo. O pecado reinava, o pecado era inserido dentro da sociedade, a forma das pessoas se tratarem não é muito diferente dos dias de hoje. Mas Deus tinha um propósito, tinha um plano para a humanidade naquela época. Ele tinha um casal abençoado, e a família de Noé, que eram famílias separadas por Deus. E Deus viu graça em Noé e na sua família. E ele, durante 120 anos, Noé, se preparou para construir essa arca. Ali Deus trabalhou na vida de Noé,
para que quando chegasse um momento determinado por Deus, de enviar o dilúvio à terra, de consumir a terra com as águas, Noé estivesse preparado emocionalmente, espiritualmente e intelectualmente, porque naquele momento não existiam as ferramentas que nós temos hoje, não existia a tecnologia, mas existia ali um homem temente a Deus, que ouvia a voz do Espírito Santo, aonde em todos os momentos da vida dele os orientou como construir uma arca. E ali, em obediência, ele fez exatamente como aquilo que nós acabamos de ler agora: o seu tamanho, a profundidade, a altura, a largura, preparou os animais que deveriam entrar na arca, preparou os alimentos para a família dele e para os animais. E ali houve algo que nós precisamos entender nos dias de hoje, que foi o primeiro altar que Noé construiu no início da Bíblia. Para vocês entenderem qual é esse altar, eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis 8:20. Gênesis 8:20. O segredo para a gente passar por situações difíceis e sairmos dali vitorioso é a construção de altares dentro de nós. É você estar preparado para um momento de adversidade, mas principalmente que você esteja com a sua mente aberta, os olhos espirituais abertos, para entender qual é o propósito de Deus em você passar por determinada situação. Diz o seguinte: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. O altar, ele simboliza um sacrifício à morte. Para que exista a restauração, a transformação, precisa haver primeiramente o sacrifício, em consequência a morte. Ali no caso, quando as pessoas ofereciam um sacrifício, era de um animal, de um cordeiro, sem rúcula, sem manchas, sem mácula, um animal puro. Isso simbolizava, para aquele momento em que você oferecia esse sacrifício, gratidão. Gratidão, sabe por quê? Porque Deus, no momento em que Ele ia destruir a humanidade, destruir tudo que estava vivo na terra ali, Deus olhou para Noé e para sua família e falou: esse não, esse eu vou separar, porque eu tenho com ele pacto de integridade. E ali neste momento, Noé oferecia para Deus um altar de gratidão pela salvação da sua família. Nós precisamos entender que nos dias de hoje, para você que está aqui conosco e você que está nos assistindo, você tem que ser grato a cada momento pela família que você tem. Esse é o primeiro altar que nós precisamos construir dentro de nós. Um altar de gratidão pela nossa família. Ah, mas você não conhece a minha família. Você não conhece o meu pai. Você não conhece os meus irmãos. Você não conhece a minha esposa. Tenha gratidão. Porque Deus, Ele, diante dessa situação que você está vivendo, Ele pode transformar essa situação, que para você é um peso, em algo leve, em algo prazeroso. E o intuito meu, Luiz, de estar aqui nessa noite, é semear uma semente
dentro do seu coração, que venha ser fértil, que venha fertilizar. E essa semente chamada altar de gratidão, ela tem que estar sempre presente em nossas vidas, independente do momento ao qual nós vivemos, seja bom ou seja ruim. O segundo altar está ali no livro de Gênesis 22, de 4 a 8. Vamos ler? Gênesis 22, de 4 a 8. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu um lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-lo sobre Isaque seu filho, e lhe tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele lhe disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. O segundo altar que nós podemos construir em nossas vidas é um altar de sacrifício. Existem situações em nossas vidas que nós teremos que passar pela prova, pelo fogo, pelo sacrifício. Existem situações na vida do homem e da mulher que ele tem que ser provado. E esse sacrifício, quando nós estamos juntos, como se fosse uma engrenagem com Deus, ela não pode ter ruptura, ela não pode ter arestas, ela tem que ser milimetricamente encaixada. Esse sacrifício requer de nós que Deus faça na nossa vida a sua vontade. Muitas vezes nós não entendemos por que passamos por tantas dificuldades e lutas, por que tanto sacrifício aqui na terra. Porque Deus está preparando um altar dentro do seu coração, que é o próximo altar que eu vou falar daqui a pouco. Nós precisamos entender que nossa vida não é fácil. Temos grandes dificuldades e desafios ao longo da nossa trajetória aqui na terra. Mas se nós pararmos para pensar que um dia, na cruz do Calvário, Deus teve que sacrificar o seu único filho para que você estivesse aqui hoje, louvando e adorando o nome dele, para que você pudesse estar aqui hoje, exaltando o nome dele. Ele também passou por um momento de dificuldade ali. Jesus Cristo, quando estava sendo crucificado, ele teve um momento que todo homem, quando passa por uma angústia, e ele clamou a Deus dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice, tenha misericórdia de mim. Mas era necessário que Jesus passasse por aquela situação, porque através daquela situação Jesus tinha um plano para a humanidade. Assim como Deus teve um plano na família de Noé, Jesus, ele é o plano perfeito para que a humanidade entenda que sem ele nós não somos nada, e com ele nós passaremos por dificuldades de cabeça erguida, nós passaremos por lutas, mas nós entenderemos que a nossa vitória não está só aqui na terra. A nossa vitória
o nosso galardão será estar na eternidade com Cristo Jesus, louvando e bendizendo o seu nome. Ali não haverá pranto, ali não haverá tristeza, ali não haverá fome, ali não haverá peste, porque nós seremos abençoados e caminharemos em ruas de ouro e cristais. Talvez a luta que você está enfrentando hoje, ela não se compara ao propósito que Deus tem na sua vida quando nós fomos levados ao céu. É necessário que nós estejamos preparados, forjados, que nós estejamos prontos para que o dia que Deus nos chamar, nós olharemos para trás e falaremos assim: valeu a pena todo o sacrifício. O terceiro altar está lá no livro de Êxodo, capítulo 29, 37. Êxodo 29, 37. 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. O próximo altar que nós devemos construir na nossa vida, no nosso coração, é um altar de santidade. E quando eu falo santidade, não é estar às vezes aqui no púlpito ou próximo das pessoas com cara de piedade. Não. Santidade é se tornar separado do mundo, separado de certas amizades, separado de certas pessoas que tentam nos levar para o abismo. Santidade requer de nós sacrifício. Santidade requer de nós um coração de gratidão. A santidade é a ponte que vai levar o homem natural ao homem espiritual. Consequentemente, o homem espiritual chegará próximo de Deus. Santidade é um altar muito importante que poucas as pessoas entendem, mas nós precisamos ter isso dentro do nosso coração e da nossa mente. Eu não posso agir da forma que o mundo me ensina. Eu não posso tratar as pessoas da forma que o mundo prega. Aonde eu pisar, aonde eu estiver, ali as pessoas têm que olhar para mim e ver um homem e uma mulher de Deus diferente, separado da promiscuidade, separado do erro, separado do pecado. E infelizmente, nos dias de hoje, assim como na época de Noé, a promiscuidade, o pecado, a malignidade está invadindo corações e altares. Muito mais importante do que um microfone, do que uma música gospel, do que um painel de LED, que eu até brinquei com você essa semana, é mais importante você subir humildemente no altar e deixar Jesus Cristo usar a sua vida da maneira que Ele quer. Conversava com o Rodney ontem sobre isso. Quem somos nós para trazer uma palavra para determinada pessoa, às vezes até por um estranho, quando a gente coloca a nossa vida no altar de Deus, em humildade e em santidade? Deus trabalha no nosso coração, na nossa mente, e Ele coloca palavras sábias para que nós possamos abençoar vidas. E o mundo carece de pessoas que tenham na sua boca
Palavras que venham ser como sementes. E essa semente, ela tem que ser germinada em terras férteis. Muitas vezes você vai falar, vai orar, vai jejuar por determinada pessoa. E essa semente não vai germinar. Porque aquela terra, aquele coração não é fértil. Mas saiba de uma coisa: todo o seu sacrifício não é em vão para Deus. Independente da situação, da forma que a pessoa vai te tratar, continue semeando na vida dela uma semente que venha produzir frutos. Frutos de arrependimento, frutos de perdão, frutos que venham se dobrar diante da presença de Deus e clamar: Abba, Pai, salva minha vida, transforma o meu coração, muda o meu caráter. Com certeza, são poucos, mas Deus não olha a quantidade. Ele vai olhar o coração das pessoas e a qualidade de vida que essas pessoas, a partir do momento que entregam a vida para Jesus, viverá daqui para a eternidade. O quarto altar está no livro de Êxodo, capítulo 20, de 23 a 25. Êxodo 20, de 23 a 25. Diz o seguinte: Êxodo 20, de 23 a 25. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas. Em todo lugar onde eu quiser celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. O altar que Deus quer que nós construímos na nossa vida, no nosso coração, é um altar de consagração. É você acordar de manhã e contemplar a beleza do dia. É você contemplar a natureza. É você abrir os olhos e falar: obrigado, Senhor, porque eu tive uma noite abençoada. Obrigado, Senhor, porque minha família acordou. Obrigado porque eu tenho um café da manhã para tomar, uma água para beber, porque eu tenho roupas para vestir. Consagrar a sua vida a Deus é nos mínimos detalhes. Coisas que muitas vezes passam despercebidos. Onde eu moro, eu sou um cara abençoado, porque eu tenho uma visão privilegiada do apartamento que eu moro. E eu contemplo todos os dias, quando eu abro a porta da minha sacada, e eu vejo aquela visão maravilhosa. Sabe por quê? Porque a gente precisa aprender a valorizar detalhes que Deus nos dá. Durante muitos anos, eu morei num bairro feio. Pessoas estacionavam na minha porta, que você não achava o dono para tirar o carro, mas eu nunca reclamei dali, porque foi ali que eu aprendi a valorizar cada conquista. Foi ali que Deus me deu condições de comprar uma casa. Foi ali que Deus me deu condições de estar me sentindo realizado dentro de um lar abençoado. E hoje eu olho o meu passado, eu só tenho a agradecer a Deus. Eu tenho que ter esse sentimento no meu coração de gratidão, e esse sentimento traz uma vida de consagração. Hoje eu consagro tudo. Eu consagro a água que eu bebo, o ar que eu respiro, essa porta que nós temos aqui aberta para louvar e bendizer o nome do Senhor. Quantos países hoje gostariam de ter uma igreja como essa, para dobrar o joelho, para invocar a presença do Senhor? E as pessoas estão sendo bloqueadas, humilhadas, presas, sacrificadas, porque ele não tem o privilégio que nós temos, não tem um país maravilhoso como nós vivemos,
Não tem um país tropical abençoado por Deus e bonito pela natureza. E que beleza! É isso aí. Parece piada, mas é uma realidade que é cantada há muitos anos. As pessoas só olham o defeito, só olham a corrupção. Não, existem pessoas boas. Existe algo maravilhoso. Existem pessoas com um coração de gratidão, um coração de amor pelo próximo. Isso que nós precisamos valorizar. O que a mídia muitas vezes quer é somente mostrar o lado negativo da questão, porque o lado positivo não traz ibope, não traz audiência. Que nós possamos a cada dia, quando acordarmos, louvar e bendizer a Deus pela cama que temos, pelo travesseiro, pelo cobertor. Louvar a Deus pela nossa família. Sermos gratos pelas pessoas que um dia estenderam as mãos para nós em momentos de dificuldades. E o quinto altar está no livro de João 4:23. Oh, Jesus amado. João 4:23 diz o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, precisamos estar atentos a pequenos detalhes, que é o que faz toda a diferença na nossa vida, no nosso dia a dia. João 4:23, subiu João na Bíblia. Estamos com um problema técnico aqui. É isso aí. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O quinto altar é o altar da adoração. Deus procura dentro de nós verdadeiros adoradores, que não adorem só com palavras, não, porque tem pessoas que falam muito bem, mas o coração é vazio, é uma terra que não é fértil. Deus procura dentro do coração de cada um de nós adoradores verdadeiros, que estejam preparados para a hora do sacrifício, para a hora da luta, da adversidade. Esse adorador herdará a coroa da vida. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero chamar aqui à frente a minha madrinha de casamento, minha amiga, minha pastora e minha cantora preferida, Luciana Barra. E ela tem uma música simplesmente maravilhosa, que na minha opinião é a música mais bonita dela. Sim, mas que ela interpreta. E é exatamente essa música que nós vamos adorar a Deus agora, para celebrarmos esse momento de gratidão, de reverência, de amor a Deus, por esses momentos em que nós estivemos aqui nessa noite. Se você quiser ficar de pé, fechar os seus olhos, cantar conosco, sinta-se abençoado, amém? Louve a Deus conosco.
só quero me encher do teu Santo Espírito. Eu preciso te enxergar e exaltar, que eu posso ver a glória do Senhor em meu viver. E exaltar, que eu posso ver a glória do Senhor em meu viver. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, glorificar a Deus com as suas palavras, com a sua boca. É só no altar que eu posso ver a glória do Senhor em meu viver. Quer viver uma vida abençoada? É no altar do Senhor que você vai ver a glória do Senhor em seu viver. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Palavra abençoada, Luiz. Deus abençoe você grandemente. Você está abençoado, irmão? Eu estou muito abençoada. Pode se sentar mais um instante. Eu quero conhecer. A gente tem alguém aqui pela primeira vez? Aquele casal que está ali atrás, primeira vez?